Louvado e engrandecido seja o seu nome. Levante suas mãos e agradeça a Deus de todo o seu coração, porque você é redimido, você é curado, você é sarado, você é próspero, você é abençoado. Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos hoje à noite para receber a indestrutível palavra de Deus. Diga comigo: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado, eu sou plenamente conservado. Diga para o seu irmão: você é grandemente abençoado, você é altamente favorecido, você é extremamente rico, você é completamente sarado, você é plenamente conservado. Aleluia. Dê um abraço ao seu irmão, pode sentar. Obrigado, louvor. Maravilhoso, parabéns. Lindo, lindo, lindo. Aleluia. Bem, a graça e a paz, amém. Que honra, que privilégio estar aqui com vocês hoje. Obrigado ao meu pastor e à primeira dama por esse convite tão maravilhoso. Sim, meu amado, muito obrigado. Você continua bonito, hein, rapaz? Glória a Deus. Aleluia. Fé fala, não fala? Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nós vamos estudar sobre várias coisas aqui hoje à noite, mas a primeira delas vai ser a nossa realidade. Diga: minha realidade. Quem de fato nós somos, né? O que de fato aconteceu quando você nasceu de novo, quando você entregou sua vida a Jesus, o que de fato aconteceu? Para muitos eles iam para a igreja católica e agora eles vão para a igreja evangélica. Uns andavam com terço, outros andam com a Bíblia. Uns iam para o candomblé, o espiritismo, alguma coisa, e agora estão indo para a igreja de crente. Mas de fato, o que aconteceu quando você nasceu de novo? O primeiro entendimento que você tem que ter é que você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. O que houve foi uma mudança de identidade completa. Aquele homem está morto e uma nova criatura ressuscitou. É um novo homem em Cristo, uma nova mulher em Cristo. Nesse contexto, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu e você entendermos que nós saímos do império de Satanás, nós éramos escravos de Satanás, mas a nova criação nos fez ser superior a Satanás. Em Cristo você é superior a Satanás. Você pode ter 1 segundo de vida. Ao nascer de novo, você se torna maior do que Satanás e de que todos os demônios das trevas. Já imaginou? Como é que a religião vai passar isso? Não tem como. Isso só é passado pela comunhão entre a palavra e o Espírito e aquilo que Deus diz em sua palavra a seu respeito. Você tem que aceitar o que a palavra de Deus diz. Eu sei que muitos aceitam vermezinho de Jacó, pobre segue nu, mas isso não tem nada a ver com a realidade da nova criação em Cristo Jesus. Quando você nasce de novo, a Bíblia diz: as coisas velhas se passaram. Por exemplo, você vem de uma família que todo mundo tem um certo tipo de doença e o pessoal diz que isso é hereditário, mas se você nasceu de novo em Cristo, a partir de agora é nova criatura. Esse poder foi quebrado e a nova vida de Deus entrou em você. Agora a natureza de Deus está em você. Você vem de Deus, você nasce de Deus, você foi gerado em Deus, você agora carrega a natureza divina. A Bíblia diz: não vivo eu, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora é totalmente pela fé. Aleluia. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda, nosso tipo de oração muda. No Velho Testamento eles precisavam pedir para que Deus fizesse. No Novo Testamento Deus já fez tudo e você tem que aprender a receber. Se você aprender a receber, você vai entender que quem crê recebe, quem recebe ri. Aleluia. Aleluia. Amém. A melhor maneira de receber algo é rindo. Correto? Se alguém te dá um presente, você ri, você alegra quem mais deu a você do que você mesmo. Então, nós vamos ver algumas realidades nossas aqui. Primeira delas, 2 Coríntios 5,17, diz assim: e se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Nasceu de novo, confessou Jesus como Senhor, Jesus é Senhor da sua vida, você está procurando praticar os princípios da palavra de Deus. Olha o que é que acontece: não será, não é um processo, é o que você é agora, é o que você tem agora.
Você tem que aprender a tomar posse da palavra de Deus. Amém? O mundo tem passos. Você diz passo 1, passo 2, passo 3, 4, 5, 6, 7 até 10 para você chegar em certo ponto. Se você está em Cristo, você já é aquilo. Não é um passo a passo. Agora é você entender quem você é. Por isso que Paulo diz, eu oro para Deus iluminar os olhos do seu entendimento, para você saber qual é a esperança do seu chamamento, para você saber qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Isso faz parte da herança, não tem nada a ver com a idade do filho. Tem a ver que se o testador morreu, o testamento entrou em vigor, o herdeiro vai lá e toma posse. Qual é a diferença? Só se o herdeiro for menino. Ele precisa amadurecer e crescer. Esse é o tempo que você precisa. O tempo que você precisa é entender que é seu. E aí Jesus garantiu várias coisas. Ele diz, tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Depois em 1 Pedro ele diz, olha, Deus nos deu todas as coisas através das suas preciosas e muito grandes promessas. Como é que estamos lutando por aquilo que é nosso, se Jesus já lutou e conquistou? Então nós pensamos, agora eu vou orar bem forte, eu vou orar com toda a força, para Deus me dar aquilo. Deus deve olhar para nós e entender, uau, ele não crê que eu já dei a ele? Já foi dado. Pela promessa, Deus te deu algo. Eu posso ter o maior desejo de te dar essa garrafa. O meu sonho é te dar essa garrafa, mas enquanto eu não te der a palavra, ela nunca será sua, mesmo que eu queira. Mas na hora que eu te der a palavra, é seu. Agora é só ir lá e pegar e tomar posse. Vocês estão entendendo? Eu posso desejar lhe dar, eu posso querer lhe dar, mas se eu não der a palavra e você pegar sem eu te dar a palavra, é roubo. Por isso que você precisa gastar tempo lendo sua Bíblia e meditando, até que você pegue a palavra, porque na hora que Deus te dá a palavra, Ele te dá aquilo. Então quando você vai ler a Bíblia, dá sono, dá cansaço, você não entende, você fica passando a folha para lá e para cá, querendo procurar uma novidade, e o poder da vida está por trás das letras. Se você continuar lendo a mesma passagem, e a Bíblia começar a ler você vai pegar o que Deus tem para a sua vida. O diabo tenta atacar teu corpo com doença, ele tenta atacar tuas finanças, mas tudo é uma mentira. A verdade é o que a Bíblia diz. Você não é rico porque tem dinheiro, você é rico porque tem uma palavra. E a palavra diz que Ele se fez pobre para você se tornar rico. Essa é a sua realidade agora. Agora você tem que tomar posse disso pela fé, baseado no nome, e começar a dar graças até que aquilo que é invisível passe a ser visível na sua vida. Vamos ler outro versículo aqui. Olha, as coisas antigas já passaram. Diga, antigas já passaram. Tudo que dava errado na sua vida acabou. Vou dizer de novo, tudo que dava errado na sua vida acabou. Foi quebrado toda a maldição na hora que você diz, Jesus, entra na minha vida, vem ser Senhor da minha vida. A partir de aí, macumba não pega, feitiçaria não pega, praga não pega, maldição não pega, e você não precisa fazer oração forte, você só precisa crer que a Bíblia diz que você é, se levante e tome posição. Sabe, eu estava no avião lá em pé, no corredor um pouco de tempo, era uma viagem muito longa, e de repente ouvi o piloto dizer, por favor, assente-se que vamos passar numa área de turbulência, assente-se e aperte o cinto. Não tinha o que fazer? Você só tinha que obedecer? Você entende? Eu só tinha que ir sentar, colocar o cinto e passar pela turbulência. Foi uma grande turbulência, mas eu passei na posição. Se alguém ficar em pé, a turbulência jogaria ele poderia bater a cabeça, morrer, fazer alguma coisa, porque ele não estava na posição. Quando a situação vier, vá para a posição. E a posição é assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, vestido da couraça da justiça. Tome posição de quem você é. Quando a circunstância vier, em vez de declarar o que sente, o que pensa, declara o que a palavra de Deus diz. É maravilhoso viajar e ver que o piloto já recebe o plano de voo embaixo. Ele não recebe o plano de voo lá em cima e agora para onde a gente vai? É lá embaixo, tudo é ajustado lá embaixo. Ele pega o que está escrito, coloca as coordenadas e não tem como dar errado. Se você seguir a instrução da palavra, vai dar no lugar certo. Se você meditar na palavra dia e noite e fizer tudo que está escrito lá, então você fará prosperar o seu caminho.
Já na nova aliança, o que é que ele diz? Jesus se fez pobre para você se tornar rico. Veja, a nova aliança ela é tão superior que a Bíblia fala que a aliança de Abraão, que deixou Abraão extremamente rico, a aliança com Isaac, que deu o dobro da riqueza que Deus deu para o pai, deu para o filho, a aliança com Jacó, que já dobra, a aliança com José, que já dobra a de Jacó, a de Isaac e a de Abraão, e depois vem Salomão, que já dobra todos eles juntos. Salomão era o maior de todos, mas quando Jesus chega, ele diz: está aqui quem é maior que Salomão. Toda a riqueza de Salomão não se compara com a riqueza de Cristo. Agora, você tem Cristo. Você não só tem Cristo, mas você está em Cristo. E a Bíblia diz que Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Se você entender que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Aleluia. Diga: eu nasci superior a Satanás. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor está comigo. Ele vai adiante de mim, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro e trazendo, diga comigo, trazendo para mim riqueza das nações. Na nova aliança você não corre, elas vêm atrás de você. Aleluia. Você fica na palavra, você anda na palavra, você medita na palavra, você louva a Ele, você engrandece a Ele, você exalta a Ele. Pare de pedir e comece a louvar, e comece a dizer: eu sou grandemente abençoado, porque Ele já me abençoou com toda sorte de bênção. O diabo sempre vai pintar um quadro de escassez, o Espírito Santo sempre vai pintar um quadro de abundância. Qual quadro você está olhando? Porque aonde você está olhando, sua fé vai se desenvolver. Se você estiver olhando o quadro errado, medo, sintoma de medo, angústia e pavor virão. Significa dizer que você está olhando para o lugar errado. E eu não estou falando do olho físico, eu estou falando do mental e do coração. Veja que quando Geazi saiu da tenda, olhou e disse: olha quantos inimigos temos aqui. Venha cá, meu chefe, meu mestre, olha lá, quantos inimigos ao nosso redor. Ele olhou para Geazi e disse: tem mais conosco do que com eles. Geazi deve ter dito: você está louco? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quem está mais conosco? Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando Deus abriu os olhos, tinha cavaleiros, carruagem de fogo, anjos, aleluia. Diga para o seu vizinho: tem mais conosco do que com eles. Diga: tem mais provisão do que escassez, tem mais cura do que doença, tem mais milagres do que pobreza, tem mais riqueza do que você pode imaginar. A palavra está cheia de provisão. Se você ficar com a palavra, você fica com a resposta. Lembre-se que ao confessar a palavra, quando você está confessando a palavra, você já está confessando sua resposta. Vamos dar exemplo: você está precisando de coisas, em vez de dizer: ó Senhor, eu preciso de um carro, o carro é tão necessário para mim. Você está tentando convencer Deus de te dar um carro, quando Ele sabe que você precisa de tudo. A Bíblia diz: Deus já sabe tudo que você necessita. Então, em vez de dizer: Deus me deu o carro, pegue a palavra e diga assim: Pai, tua palavra diz que os carros de Deus são milhares e milhares, e o meu está no meio deles. Obrigado pelo meu carro. Você já começa a agradecer pelo seu carro. Você só precisa definir qual é o seu carro, qual a cor do seu carro, qual a marca do seu carro. Não olha dinheiro, porque a Bíblia diz: vinde e compre sem dinheiro e sem preço. Você compra de Deus pela fé, e fé crendo e falando, aleluia. E é assim que funciona para mim, vai funcionar para você. Vou dizer de novo: vai funcionar para você. Fé, eu criei, diga comigo: eu criei. Por isso é que eu falei. O que é que você está falando? Que é difícil? Então vai piorar. Que é caro? Então vai ficar mais caro. Fé não sai da sua carteira, fé sai da sua boca. E a Bíblia não diz que você vai ter o que dinheiro tem, a Bíblia diz que você vai ter o que fala. O que é que você está falando? 2 Coríntios 5, essa é a sua realidade. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? O que é que você é agora? Você sabe o que é justiça? Justiça é a maior ação de Deus fora do Éden, para trazer o homem de novo à posição que ele tinha perdido no Éden, numa posição superior ao que Adão tinha no Éden.
Justiça é o próprio Deus se fazendo justo, para que aqueles que foram injustiçados pela atitude de Adão, e por causa de Adão entrou o pecado, e o pecado passou a morte para todo mundo, porque todo mundo pecou. Mas já que Adão abriu a porta da desgraça, veio outro justo, que nunca pecou, e se tornou injusto, para que todo mundo que era injusto pela injustiça de Adão, se tornasse justo como Adão era justo antes da queda. Entendeu? Assiste o vídeo, bem devagarzinho, que você vai entender o que eu falei. Agora, a justiça, diga justiça. A justiça cobra de Deus. Vou te dar um exemplo. Certa vez, a mãe viu o filho dela pulando do muro da vizinha para o quintal. E ela disse: o que você está fazendo aí? Ele disse: ô mãe, essa manga, eu gosto tanto de manga, e eu terminei indo lá e peguei a manga. A mãe disse: ok, da próxima vez que eu ver você fazendo isso, você vai apanhar. Mamãe vai te bater. Eu não quero que você pule o muro e fique roubando a manga da vizinha. E aquele menino: ok, mamãe, me perdoa. A mãe disse: está perdoado. Ele ficou ali brincando. Alguns dias depois, ele viu que a mãe muito ocupada na cozinha. Ele olhou, disse: agora vai dar tempo. E ele pula para o lado de lá, pega a manga. Quando pula do lado de cá, a mãe está mesmo assim olhando para ele. Com o cipó de goiaba, disse: o que foi que mamãe falou? Aí o menino disse: oh mamãe, me perdoe, nunca mais eu faço isso, mamãe. A mãe olhou para ele e disse: você me disse isso outra vez, eu te perdoei, e você fez de novo. Agora a palavra da mamãe não pode voltar atrás. Mamãe vai te bater. Aí ele cai de joelhos e chora e pede perdão. Aí a mãe olha e diz: ok, se eu não bater em você, você vai ter que bater em mim, mas a palavra da mamãe vai ser cumprida. Isso se chama justiça. Ela pegou o cipó e disse: então bate em mamãe. O menino começa a chorar. O que é que nós podemos entender com essa história? É que quando o homem peca, o homem pede perdão. Quando o homem pede perdão, ele está dizendo: Deus, eu não quero morrer, porque a justiça diz: a alma que peca, morre. Agora o homem peca e não quer morrer, o homem está pedindo perdão. O que é que Deus faz? Minha palavra não pode voltar vazia. Ou você ou eu morremos. Um dos dois tem que morrer, porque a justiça tem que ser satisfeita. Já que o homem não quis morrer, quem morreu? Quem deu a vida? Quem apanhou? Quem levou os cravos? Quem foi chicoteado? Quem foi esbofeteado? Por quê? Porque eu e você não queríamos aquilo. Embora éramos nós quem deveríamos morrer. Porque Jesus nunca pecou. Mas o amor é tão grande que ele morre em nosso lugar. A justiça é satisfeita. Já que a justiça é satisfeita, a justiça é quem segura tudo para não dar o homem injusto. Porque a justiça trabalha para o justo. Como não tinha justo, a justiça tem que segurar. Para Deus abençoar o homem injusto, Deus tinha que fazer promessas e o homem tinha que cumprir elas. Por isso que no Velho Testamento é: se fizeres, se guardares, se cumprires, se obedeceres. Quando o homem cumpria tudo aquilo, Deus poderia pela misericórdia abençoá-lo. Mas a nova aliança, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Uma vez que Jesus Cristo cumpriu toda a exigência da justiça, a justiça agora não pode cobrar nada de você, já que o inocente foi morto no seu lugar. Já que o inocente foi feito pecado em seu lugar, já que o inocente assumiu a batida de trânsito em seu lugar, você não tem que pagar uma conta que já foi paga. Uma vez que Jesus fez tudo isso, o que é que você tem que fazer? Obrigado, eu sou justo. Veja que toda obra de Deus para você é uma manifestação de justiça. Vou mostrar na Bíblia que você é rico porque Ele fez você justo. Diga: eu sou justo. Salmos 35, 27. Abre aí, por favor. Preste atenção à justiça em operação. Cantem de júbilo e se alegrem. O que é que Ele está mandando você fazer? Que a vitória vai chorando, geme e chora. É isso? O que é que Ele está dizendo? Se alegrem. Se alegrem quem? Os que têm prazer na minha retidão ou justiça. Ok? Se você tem prazer na minha justiça, diga sempre:
O que é que eu devo dizer sempre? Glorificado seja o Senhor, que tem prazer, ou se compraz. Em quê? Na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer em você numa casa nova, num carro novo. Deus tem prazer. Sabe quem tem raiva? O diabo e os comparsas dele. Deus tem prazer que você prospere, porque faz parte da justiça dele. Vou mostrar que cura faz parte da justiça dele. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Veja que tem a ver com justiça. Não tem nada a ver com o que fazemos ou merecemos. 1 Pedro 2, 24. Todos encontraram? Então vamos lá. Carregando ele mesmo, diga, carregando ele mesmo. Isso não é tão bom saber que ele não mandou um anjo, ele não mandou um arcanjo, ele não mandou um querubim. Imagine que você deve uma conta a alguém e você manda uma pessoa pagar. E aquela pessoa encontra você outro dia e diz: você não vai me pagar não? Você diz: eu já te paguei. Eu mandei Abraão, o irmão do pastor Sejão, levar o dinheiro até você. Disse: não, ele não me deu dinheiro não. Vai ver que o pastor Abraão pagou. A pessoa percebeu que você não sabia que foi pago, então ela quer extorquir você. Mas você mesmo vai lá e paga. E se aquela pessoa quiser dizer que não pagou, o que é que você vai dizer? Fui eu que paguei. Eu entreguei na sua mão. E isso é muito bom, porque ele está dizendo, ele mesmo levou. Então ele sabe que você está curado. Você não precisa orar, convencer ele que ele te curou. Porque ele mesmo levou em seu corpo todas as suas dores e todas as suas enfermidades. Ele levou a enxaqueca, ele levou o tumor, ele levou o câncer, ele levou a AIDS, ele levou a diabetes, ele levou tudo. O diabo pode tentar atingir você, ele pode tentar um ataque contra seu corpo, mas lembre, seu corpo não é você. Você é um espírito, você está sarado. O sintoma do corpo não anula a verdade da palavra dentro de você. Imagine que estamos aqui e alguém joga uma pedra na parede ou na fachada aí fora. Faz um buraco na parede. Não quer dizer que atingiu você. Atingiu a casa. Mas a casa não é você. Isso é só um envelope. O verdadeiro você está sarado pelas pisaduras de Jesus. Você vai pegar a cura que está dentro e manifestar ela fora. Da mesma forma é prosperidade. Da mesma forma é alegria. Veja, Deus te deu um fruto do Espírito chamado alegria. A alegria do Senhor, o que é que ela é? Sua força. Se você está fraco e precisa de força, o que é que você deve fazer? Ativar a alegria dentro de você. Se você aprender a fazer essas coisas, você vai andar em vitória. Porque a Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Diga, minha fé. Quero abordar algumas coisas sobre fé, mas antes, falando sobre cura, vamos lá. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele levou, não vai levar. Ele já curou, não vai curar. Isso é um fato consumado, não é mais uma promessa. No Velho Testamento era uma promessa, mas agora não é mais promessa, é um fato. Para que nós, diga, está falando com você, mortos para os pecados. Olha, o Brasil é pentacampeão mundial de futebol, correto? Quem daqui fez algum gol? Ninguém, né? Ok. O Brasil é pentacampeão mundial de futebol. Você chega lá na França, eles olham para você e diz, brasileiro? Pentacampeão mundial de futebol. Aí você diz, nem de futebol eu gosto. Você chega na Inglaterra, brasileiro, pentacampeão mundial de futebol. Você diz, Você chega lá no Japão, brasileiro, pentacampeão mundial de futebol. Você diz, nem de futebol eu gosto. Mas por que esse título é seu? Você nunca fez um gol, nem assistiu o jogo. Você nunca entrou em campo, nunca derramou nenhuma gota de suor.
Mas por que estão dizendo que você é pentacampeão? Porque você nasceu no Brasil. Isso é direito de nascimento. Não é que você faz. Meu Deus do céu. Aleluia. Estou pregando para crente hoje à noite. Ou para a igreja católica, apostólica, romana. Vibre com as verdades da palavra. Eu acho que a gente deveria ser igual a torcida do Corinthians, não? Perdendo, eles cantam. Chovendo, eles cantam. Ganhando, eles cantam. Independe do resultado do campo. A felicidade deles é saber em quem eles pertencem. E eu acho que nós cristãos deveríamos vibrar mais com a palavra do que qualquer outra coisa. Eu estou dizendo para você que Cristo levou sobre si todas as suas dores e enfermidades, e pelas pisaduras dele você é sarado. Resista firme na fé, o diabo fugirá de você. Você já é rico, você já é curado, você já é próspero, você já é abençoado. Essa escola vai mudar a sua vida, vai transformar você, vai mudar a sua mentalidade, vai te dar a mentalidade daquilo que Cristo é. Diga para o seu vizinho: corre e vai fazer a tua matrícula agora, eu vou te dar um espaço. Mudou minha história, gente. Eu era de uma doutrina de que quando Deus mata, mata, e quando Deus fere, fere. O ensinamento que eu tinha era que eu era vermezinho de Jacó. Para nós a maior referência, pastor, era Jó do que Cristo. Cristo, a gente nem sabia quem era Cristo. Mas Jó, sofrimento, moinha. Meu Deus do céu. Para orar, a gente tinha que expulsar primeiro os 2.000 demônios. Eu recebi uma apostila com o nome de 2.000 demônios. Tinha que decorar para ir lutar contra os demônios. Terminava vendo mais demônios do que anjo. Só bastava uma cadeira afastar. Eita, esse é o espírito do mexe-mexe. Sem contar que antes de dormir, eu vestia a couraça da justiça. Eu calçava, eu fazia mesmo assim. Eu calço agora o sandálio. Eu visto agora a couraça da justiça. Eu embraço o escudo da fé. Eu pego a espada do Espírito. Eu coloco o capacete. Aleluia. Quando eu ia dormir, eu tirava tudo, colocava do lado da cama. Para que tirar, hein? Não era impressionante a falta de conhecimento? E outra, só bastava falar um dom de demônio que a gente tremia da cabeça até os pés, junto a medula óssea de nervo. Nós não sabíamos naquela época que era o nome de Jesus. Hoje é bom demais, tem livro, tem vídeo, tem internet, tem tudo. Mas naquela época, lá em Campina Grande, quando alguém era batizado no Espírito Santo, a gente ia ver a pessoa. Fulano, fala aí para a gente ver como é que é. Era novidade. Pastor Band chegou e disse: vem aqui, quem quer ser batizado, colocava a mão. O pessoal ia sendo batizado. O que é que foi que ele foi chamado? Aquilo é demônio. Então era novidade. Nós não sabíamos a autoridade do nome de Jesus. Nós não sabíamos o que era o caráter de Deus, a aliança de sangue, o nome de Jesus. E a gente assistindo às aulas, a gente ficava doido, vamos dizer assim. Que é isso? Está na Bíblia? A gente nunca nem viu. E eu estou lá naquela doutrina que a gente só definia a unção quando as costas do pregador estavam suadas. Então eles pregavam: nesta noite eu vim falar do nome de Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma a gente. Eita. E a gente ficava olhando para suar. Quando a paletó dele ficava aí, agora tá bom, porque ele está suado. Olha isso. Eles ficavam roucos: Deus vai te curar. E se você não obedecer a palavra, ele vai te pegar. E a gente... Nossa, às vezes a gente sai mais com medo. Né? Final de ano, era dito que Jesus ia vir na virada. Em Campina Grande apagava-se todas as luzes da cidade. E a gente, com medo de ficar, nós íamos para perto das irmãs de oração. Então a gente só sabia: aquela irmã ora, aquela outra vai para o ciclo de oração, minha mãe. E a gente ficava tudo de lado dela, segurando no vestido de manhã. Solta, menino, solta. Era com medo, se ela subia, a gente subia junto. Olha o nível de salvação. Então era: se Deus fez assim com Jó, imagina contigo. A gente, eita. Passei 3 meses sem tomar ceia, porque eu assisti o final Flamengo, campeão do mundo, 81. Aí eu fui dizer para a mãe disse para o presbítero me chamou e disse: 3 meses sem ceia.
E eu disse, por que assistir o jogo? Está em pecado. Eu disse, e agora? Eu jogava futebol de calça, porque era pecado usar calção. Era pecado a gente assistir e era pecado ter televisão em casa. E o pastor tinha. Então meu pai me levou na praia, e eu estou chegando na praia de João Pessoa, nunca tinha visto a praia, só o açude velho de Campina Grande, aquele açude triste. Cheguei, quando eu vi a praia, eu fiquei fascinado. Disse, meu Deus do céu. Pai disse, vai vestir o calção para a gente ir para a praia? Eu disse, não trouxe, é pecado. Eu fui para a praia de calça. Eu estou tomando banho de mar de calça, sendo ridicularizado por todos os jovens, mas era pecado. Quando eu voltei, que o pastor soube, 6 meses sem ceia. Então essa era a realidade. Triste, não? E outra, qualquer doença, Deus está pesando a mão. Você deve ter feito alguma coisa. Deus pesou a mão sobre você. E eu nunca esqueço naquele dia que estávamos na igreja, estávamos orando, matutino, 5 horas da manhã. E eu estava orando, eu, minha mãe, meu irmão, estávamos lá ajoelhados orando, e veio um profeta. Mãe estava orando para Deus salvar meu pai. Ele disse, matou. Eu digo, eita, agora o negócio vai pegar. Assim diz o Senhor, queres que eu desça ele a cova? Mãe, oh não, salve eles. Então vou pesar a mão sobre a sua vida. Nuvens negras estão vindo sobre o teu lar. Tu vais procurar um caroço de feijão na panela e não vais achar, para que tu saibas que eu sou Deus. E mãe disse, oh Senhor, me perdoe. Eu disse, mãe, é mentira. Mãe, pá, uma tapa da minha boca. Tá aí meu irmão que não deixa mentir. Pá, eu disse, mãe, é mentira. Aí eu olhei e disse, e nem homem ele é, levei outra, pá! E aquela praga não era homem mesmo, não. Deus me revelou, mas eu terminei apanhando. Eu sei que ele é aqui de São Paulo, um dia eu acho ele, aleluia, eu vou descontar. Então, apanhei por causa daquela praga, fiquei com raiva. E um dia eu estava chegando da escola, estudávamos no Colégio Estadual da Liberdade, e meu irmão estava chegando, estava manhã de joelho na cozinha, com o estojo de feijão lá, aquelas, né? Chorando e dizendo, Deus é fiel, Ele cumpriu a palavra. Eu disse, mãe, é mentira, mãe. A Bíblia não diz isso. Sai daqui agora para não apanhar de novo. Glória a Deus pela palavra da fé. E a pior fase, fiz o rema, concluí o rema, 1º ano, 2º ano, andando a pé, 16 quilômetros, eu saía das Malvinas, e ia a pé, pobre, não tinha nada. Essa palavra nos enriqueceu. Eu ia contando os postes. O dinheiro que eu tinha, eu dava para minha esposa para ela ir de ônibus, e eu ia a pé, e voltava a pé. E eu já sabia os postes, e tinha os postes lá daquela rua, que tinha aqueles cachorros miseráveis que toda vez vinham atacar, e eu já pegava as pedras uma rua antes, que eu sabia que eles vinham. E declarando, eu vou pregar essa palavra em toda a terra. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abençoado. Pai, eu vou levar essa palavra, meu Deus do céu. 2 anos depois de formado no rema, pregando a palavra, meu menino morre no meu braço. Aí eu vi o que era que eu tinha aprendido. Que importância foi ter sentado 2 anos e escutado que Deus não mata, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Oh, glória! Durante tantos anos ouvindo que Deus matava, pastor Bandi abre a Bíblia e diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Nossa amada Eliezer fez uma música sobre isso. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Depois ele mostrou versículos e mais versículos sobre o caráter de Deus, e eu fiquei maravilhado com aquela aula de caráter de Deus. 2 anos depois, eu estou orando, se preparando para pregar no domingo de manhã. Minha esposa chega e diz, vem orar para o Mateus, ele está muito mal.
Eu fui até o berço, Mateus estava lá com a febre alta. Eu orei, às 9 horas, eu orei, em nome de Jesus. Voltei para estudar. Quando deu 11h30, de novo, eu disse, amor, volta aqui que Mateus está pior. Ele convulsionava no berço. Eu agarrei Mateus, coloquei aqui e comecei a orar e declarar a palavra. Eu não sabia que aquela noite seria a pior noite da minha vida e a melhor noite de toda a minha vida. Sabe o que é você carregar um filho no braço morto e orar 6 horas e 45 minutos? E na sua cabeça, de um lado está a palavra da fé e do outro a palavra que não era da fé. E eu decidi agarrar com a palavra do lado de cá. De um lado vinha, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A lei do Espírito da vida que operou em Cristo vivifica seu filho. De um outro vinha, quando Deus mata, mata, e quando Deus fere, fere. De um lado vinha, vai ver que você fez alguma coisa errada e Deus agora está pesando a mão. E foi ali que Deus me disse algo muito interessante. O que você ouve define sua fé na hora da pressão. E aí eu decidi ficar com a palavra. E eu quero dizer que fé não tem nada a ver com sentimento. Eu sei que quando falamos de fé, pessoas vibram, correm, mas fé é acreditar só no que Deus diz. Eu estou lá confessando a palavra, declarando a palavra e orando em línguas. Não senti nada, primeira dama. 6 horas e 45 minutos sem sentir nada, meu pastor. Nada. E eu estou lá, a lei do Espírito da vida que operou em Cristo, vivifica meu filho. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, vivifica meu filho. Ele saiu de uma febre intensa para uma coisa gelada. Eu digo, glória a Deus, a febre baixou. Baixou nada. Quando eu olhei, os lábios roxos, a bochecha roxa, os pés roxos, duro, parecia uma madeira. O coração foi lá no pé, fez, está morto. Aí eu disse, não morrerá, mas viverá e contará os feitos do Senhor. E o diabo disse, mas já morreu. Eu disse, mas Deus tem poder para ressuscitar. E aí eu fiquei com a palavra, 15 para as 7, eu olhei para o relógio, eu disse, a mente fez assim, vai colocar ele na cama e vai resolver as coisas. Minha mente já tinha visto o caixãozinho dele na sala. Mas a palavra funciona. Eu falei tanto Romanos 8:11, que Romanos 8:11 pegou força e se tornou real. 6h45. Eu lembro até hoje. Eu estou indo aqui nessa direção. Eu olhei o relógio e a mente fez assim. Quando você voltar, coloca ele na beira da cama e vai resolver as coisas. Quando eu dei a volta, gente, parecia um telão de LED desse, assim, ó. A lei do Espírito da vida que operou em Cristo vivifica seu filho agora. Eu peguei Mateus assim, levantei e disse, Mateus, a lei do Espírito da vida em Cristo vivifica você agora. Ele fez assim, ó. Pai, que coisa maravilhosa. Coloquei ele no chão, ele começou a correr, procurou o carrinho dele, parece que dormiu a noite toda. Eu e minha esposa chorávamos. Que alegria. Ver hoje ele cantando lá, bom demais para não crer. Ver hoje ele cantando, né? Sobre a fidelidade de Deus. E sempre, desde pequeno, vou morar nos Estados Unidos, pai. Vou fazer a obra do Senhor lá. Hoje ele mora nos Estados Unidos, é ministro de louvor do Verbo da Vida Orlando, é baterista lá, é líder dos jovens, fala inglês fluentemente, tem tudo que fala. Diga para o seu vizinho, você vai ter tudo que você fala, aleluia. Faça umas confissões maravilhosas para você mesmo agora. Diga, eu sou um sucesso. O que eu faço prospera. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou em cima e não embaixo, aleluia. Uhul. Daqui a pouco vamos fazer mais umas confissões abençoadas. Finalzinho do versículo. Vivamos para a justiça. Diga para o seu vizinho, viva para a justiça. Mais uma vez, viva para a justiça. Olha só. Por suas chagas. Se Deus quiser. Sim? Por suas chagas, depois da corrente, da oração forte, sereis sarados. Sereis sarados. Não. Fostes. O tempo do verbo é fostes. O segredo da fé está
ver o tempo verbal e chamar como se já fosse, porque de fato já é. Então, por exemplo, foste sarado é o que aconteceu. Fé não diz fui sarado, fé diz eu sou sarado, porque tem uma palavra que garante que eu fui. Então fé chama as coisas que não são como se já fosse, porque de fato já é. Estão comigo? Então eu tenho uma palavra. Qual é a palavra? Foste sarado. Por isso que eu não digo serei sarado, nem digo que fui sarado, porque fui é a base de que eu sou. Então fé chama agora. Estão comigo? Então quando você diz eu sou sarado, independe do que você sente, porque você não é sarado porque está se sentindo sarado, você é sarado porque tem uma base que diz foste sarado. Estão comigo? Imagine que chega um Pix no seu celular agora. Você vai ter ou já tem? Você não viu o dinheiro, você não pegou no dinheiro, mas pelo relatório, aleluia, você já tem aquilo? Então você já pode pensar, meu Deus, vou comprar aquele vestido, vou pegar aquele negócio. A pessoa diz, o que você está rindo? Você não sabe. O que foi? 10 mil entrou agora. Aleluia. Então, a fé se baseia no que está escrito. Estão comigo? Diga, fé se baseia no que está escrito. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele não deixou nenhum problema na nossa vida sem a devida solução. Pensa um pouco, quando Jesus morreu na cruz, Ele não deixou nenhum problema da sua vida sem solução. Ele foi feito doente, Ele foi feito pecado, Ele foi feito maldito, Ele foi feito pobre, Ele foi feito injusto, Ele foi feito amaldiçoado. Cada coisa que Ele se tornou é para que você se torne o que Ele era, porque Ele é a substituição. Você entende? Então vamos a um exemplo. A pessoa vem dirigindo aqui na rua e o carro da frente para de vez e quem vem atrás bateu, está errado, correto? Bateu na traseira, está errado, perdeu o direito. E foi o cara que parou de repente, mas bateu e aí te vira, pronto. Então o seu amigo vem passando e diz, o que aconteceu? Rapaz, o cara parou, eu bati, aí ele diz, deixa que eu assumo isso aqui. Ah, mas você vai pagar a multa, deixa eu assumo. Bem, se ele assumiu, a culpa já não é mais sua, foi transferida. Ninguém paga a mesma conta duas vezes. A justiça sabe que o errado foi você, mas ele assumiu, ele aceitou a culpa. A justiça divina sabe que fomos nós, mas Jesus foi feito por nós. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele se colocou como oferta. Abra aí Isaías 53, 10. Olha que versículo espetacular da substituição. Isaías, imagina você estudando matérias inteiras. Eu só estou dando um pedacinho para vocês. Mas imagina uma matéria inteira sobre o caráter de Deus, sobre a aliança de sangue, autoridade do nome, fé na palavra. Meu Deus do céu, estou já fazendo rema de novo. Veja, versículo de número 10. Está na tela aí para vocês? Eu vou contar até 3 e leio em voz alta. 1, 2, 3, leiam. Lembra? Qual foi a luta de Jesus no Getsemane? Faça-se a tua vontade, não a minha. E qual era a vontade do Senhor? Moê-lo, fazer enfermá-lo, torná-lo pecado, torná-lo maldito, ser separado. Ele ia ser separado do Pai, morte espiritual. Ele é separado do Pai. Ele e o Pai eram um o tempo todo, mas agora o pecado entra e pecado e santidade não podem andar juntos. Deus tem que ser separado dele. Você entende isso? Ele foi arrancado de Deus, Deus é arrancado dele, e ali ele é feito pecado, ao ponto de que até então ele chama Pai, mas na cruz ele diz, Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? Agora não é mais filho, é criatura clamando pelo Criador. Tudo por amor a você. Vou falar em inglês, por amor a you. Dá para entender? Por amor a ustedes. Olha isso. Falar em português paraibano, por amor a você. Ele amou você, tudo por você. Deus agradou moê-lo. Deus não estava, meu filhinho está morrendo. Deus estava agradado com a morte dele, porque a morte dele nos tirou do império das trevas. A morte dele nos tirou do domínio de Satanás. A morte dele quebrou o poder do diabo, tomou a chave de volta, tomou o poder da morte, tomou o poder do inferno, anulou o poder das trevas. O reino das trevas foi desmantelado. A Bíblia diz: se Satanás soubesse, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas naquela hora, meu irmão, o poder passou a ser. Quando Jesus ressuscita, ele diz: ei, toda autoridade é me dada no céu e na terra. Vai lá. Vai lá agora. Nós somos da igreja. Diga: eu sou a igreja. Veja, por favor, 1 Pedro 5,9. 1 Pedro 5,9. E 2 Coríntios 2,14. Resisti-lhe firmes na fé. Resista firme na fé. Diga para o seu vizinho: resista firme na fé. Diga para o seu vizinho: resista firme na fé. Fala para você 3 vezes aí: resista firme na fé. Mais uma vez: resista firme na fé. Resista firme na fé. Não abra mão, não ceda nem 1 milímetro, meu irmão. Não recue nem 1 milímetro. Quem tem que recuar é o diabo, é os demônios. Qualquer macumba feita contra a sua vida está quebrado, está anulado, está desfeito. O inferno inteiro se levantou. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O que é que você tem que fazer? Resistir firme na fé. Continue na mesma pegada. Eu sou abençoado. E a dívida aumentou, e a escassez se manifestou. Você diz: eu sou rico, aleluia, eu sou próspero, eu sou abundante, o que eu faço prospera. E perde o emprego e diz: abrindo uma porta grandiosa. Deus está abrindo uma porta para mim. Está vindo do norte, está vindo do sul, está vindo do leste, está vindo do oeste. Meu irmão, de repente as coisas vão mudar, o quadro vai mudar. Deus muda a sua sorte. Fica firme na fé. Resista à escassez firme na fé. Resista o sintoma firme na fé. Vai fugir de você, está na palavra. Não é interessante que Jesus chegou para Pedro e disse: ei, Satanás queria peneirar você, mas eu roguei por você. Para quê? Para a sua fé não desfalecer. Por que ele não rogou por Pedro? Ele rogou pela fé de Pedro. Porque a sua fé resolve. Sua fé resolve. Sua fé depende do que você ouve. Sua fé depende do que você fala. E o que você fala está atrelado ao que você ouve. Se você ouve dificuldade, escassez, você vai falar isso. Possa eu orar por você. Você cai no chão, rola para lá, rola para cá, fica arrepiado e diz: uau, que culto. Meu Deus, agora vai. Quando chega na esquina, a pessoa diz: rapaz, está sabendo? O quê? O quê? Rapaz, o negócio vai piorar. E segunda-feira vai ter um monte de gente empregada. Aí você diz: meu Deus, no mínimo eu estou no meio dessa lista. O quê? O que você está dizendo? Aí na segunda-feira você é demitido. Você diz o quê? Eu não disse? Bem que eu disse. Meu irmão não entendeu nada. Você está tendo o que fala e ainda está falando errado. A linha da fé é: crie e falei. Estão comigo? É igual aquele cara que vai, erra uma rua, erra outra, diz: menino, só falta agora furar o pneu. Eu não disse? Furou o pneu aí. As pessoas não estão tendo o que Deus diz porque elas não falam o que Deus diz. Fé é falar o que Deus diz, só isso. Você troca a sua palavra pela de Deus, ok? Eu abri o armário, está vazio. Em vez de dizer: meu Deus, acabou tudo, não tem nada, eu vou dizer: os meus celeiros se encherão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir tudo isso. Fecha lá e vai embora. Daqui a pouco está tudo cheio. Eu já coloquei prato na mesa sem ter o que comer. Sentei para dar graças. Sem ter nada. Meu menino Mateus orando, com 10 minutos, ele disse: mãe, ele não vai parar de orar não?
E eu dando graças. 45 minutos depois chegou um irmão com 2 carros enormes de feira. Ele fez a feira de mês dele. Assim que ele passou no caixa, Deus disse: vá lá e faça outra igual. Quando ele terminou de fazer, ele disse: mas Deus, eu não preciso disso, não é nada seu, leva para o Sejão. Deus me chama de Sejão, aleluia. E aquele irmão chegou lá e entregou aquela ceia. Quando ele viu os pratos na mesa, ele cai no chão e começa a chorar. Então fé funciona. Não me diga que não funciona. Eu já passei um ano desempregado ministerialmente. Tinha 6 meses de água, luz, telefone, aluguel. Eu estou lá orando, com os papéis na mão. Senhor, tua palavra diz: o Senhor vai suprir. Deus disse: se tivesse pago, tu estava chorando. Eu disse: não. Eu disse: então bota o papel no chão e começa a rir. Eu coloquei os papéis no chão e foi a risada mais sem graça da minha vida. Eu estava lá. Deus disse: o que é que você está fazendo? Estou rindo. Isso é falsidade. Ria de verdade. Até que pela fé eu comecei a rir de verdade. Com meia hora, um amigo meu chamado Bega chegou, bateu na porta, com os olhos vermelhos, e disse: Sejão, Deus falou comigo. Eu digo: falou mesmo, pega aqui. Peguei os papéis e disse: toma, vai lá e paga. Ele disse: tu está sabendo? Eu digo: sei. Tu, dizendo que Deus falou contigo, foi Deus mesmo. Peguei os papéis, dei para ele. Ele olhou os papéis, cheio de marca do tênis. Ele disse: que é isso aqui? Eu disse: mistério, aleluia. Ele foi lá, pagou tudo. Quando ele voltou, ele disse: cara, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Deus mandou vir aqui pagar tudo que tu precisa. E durante o resto do ano eu sustento você até você voltar para o ministério. Precisamos crer mais em milagre, não? Estamos muito irracionais. Tem uma dorzinha de cabeça, a gente procura o dourinho, em vez de colocar a mão e dizer: em nome de Jesus, sai. Se você não exercita sua fé para coisa pequena, quando vem uma grande. Eu sei que a tecnologia é boa, a evolução é grande, mas isso não pode te tirar da fé. Você pode tomar remédio até sua fé se ajustar. Eu passei 8 anos declarando minha cura na área de pressão, tomando remédio e declarando, até que minha fé subiu. Quando a fé chega no nível, você sabe, nem preciso mais disso. Estava lá no gabinete, ia tomar aquele remédio, dando graças. Quando eu peguei para botar na boca, Deus disse: acabou. Coloquei o comprimido lá de volta e disse: obrigado, pai, eu estou curado. Uns meses depois deu um pico, foi lá e caiu e disse: está na benção. A médica colocou aquele marca-passo, tu diz: olha a tua pressão como está. Eu disse: eu estava no acampamento, pulando e correndo. Ela disse: sim. Então, gente, curado. O diabo sempre tenta atacar seu corpo, porque seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas resista firme na fé. Resista firme na fé. Vá resistindo firme na fé. Vá declarando. A dívida lá em cima você está paga, está paga, está paga. Vocês lembram, fé fala, Davi olha para Golias e diz: tu vens contra mim com espada e lança, eu vou contra ti no nome. Não era a pedra, gente, que derrubou Golias, foi a confissão. A confissão foi antes da pedra. A confissão saiu antes. Hoje mesmo o Senhor te entrega na minha mão. Eu vou dar seu corpo para as bestas feras da terra. Eu vou cortar sua cabeça. Olha a confissão. O que você está confessando? Sua fé fala antes. Jesus disse: antes de morrer eu vou ressuscitar. 3º dia eu volto. Eu sou a ressurreição e a vida. E não teve como a morte segurar ele embaixo, porque tinha confissão. Eu vou ressuscitar. Poder da ressurreição no 3º dia pegou ele e levantou. E hoje está sentado à direita de Deus. E está dentro de você hoje. Pela confissão, diga: eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Eu sou plenamente conservado. Veja 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus. Graças. Aprenda, o nível de fé depende do nível de ações de graças que se dá. Porque ações de graças é louvando a Deus por um benefício recebido. Então, por exemplo, esse púlpito não está aqui e eu preciso dele. Como ele não está, eu peço. Então a petição, ela está antes da manifestação.
Então eu digo, Pai, me dê um púlpito. Senhor, eu preciso de um púlpito. Esse púlpito vai ser bom para eu pregar a palavra. Senhor, eu preciso do púlpito. Tudo está escuro. Eu estou pedindo púlpito, mas ele já está lá, só que eu não estou vendo, porque está escuro. O pastor chega, acende a luz. Quando ele acende a luz, eu digo, agora vou pedir ou vou dar graças? Veja que a minha petição mudou. Ele sempre esteve lá, porque a Bíblia diz que tudo está no invisível. Só precisa vir para o visível. E a maneira de o invisível aparecer é a luz ser acesa. Por isso que a Bíblia diz, ore para Deus iluminar os olhos do seu entendimento. Já que Deus me deu tudo, eu já tenho Ele. Eu só não estou vendo. Mas como eu não ando por vista, eu ando por fé. Fé faz o quê? Obrigado, Pai, já é meu. E o que é que a minha confissão faz? Vai tirar esse púlpito do invisível para o visível. Jesus mudou de lago para encher as redes de Pedro? Só que Pedro foi sem a palavra. Mas quando ele foi com a palavra, eu creio que os peixes não entraram na rede de Pedro antes, porque os peixes ficaram ouvindo a palavra debaixo do barco quando Jesus pregava. Os peixes foram tudo por... Jesus disse, agora vamos lá pescar. Subir numa alta, no mesmo lugar onde ele tinha fracassado. Deus encheu a rede dele. Agora imagina aquela rede caindo, afundando. Eles não viram nada, meu pastor. A rede afundou. E daqui a pouco eles... Que é isso? Você não acha que na mente dele não veio? Vai ver que enganchou num toco lá embaixo. O diabo é sempre assim. Você crê para comprar o carro, quando compra o carro, o diabo diz, e o IPVA, como é que vai ser? E a gasolina? E o seguro? Você crê para alugar uma casa, e o próximo mês, como é que vai ser? Vai ser do mesmo jeito que foi antes, pela fé. Então eles estão aqui puxando. Eles estão tirando do invisível, até que aparece no visível. Isso é o que confissão faz. Cada vez que você diz, Pai, obrigado é meu. Pai, obrigado é meu. Pai, obrigado é meu. Isso vai sair do invisível para o visível. Por isso que ele vai dizer aqui, graças porém a Deus que em Cristo sempre, não de vez em quando, sempre nos conduz em quê? Em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vai para 2 Coríntios. Não, Colossenses, perdão. Quero finalizar aqui. Vocês entenderam até agora o que eu falei? Colossenses 2. Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham, diga, eles tenham toda a riqueza da forte convicção. É só isso que você precisa ter. Toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Quando Deus chamou Abraão e disse, diga assim, assim será. Abraão começou a olhar para cada luz, cada estrela e dizer, glória a Deus, assim será. 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 Glória a Deus. Imagina ele e Sara. Vamos, minha filha. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus. Até eles ficarem plenamente convictos e totalmente convencidos. Esse é o nível de fé que você recebe antes de ver. Eu não tenho fé ainda para aquilo, mas a minha confissão leva até aquilo. Então, primeiro a confissão é para a fé e depois passa a ser a confissão da fé.
Eu não tenho fé ainda para essa cura manifestar. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando minha fé, ouvindo sobre cura e declarando cura e orando em outras línguas, até que minha fé chegue no nível que eu sei que já sou, porque fé sabe. Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé são abençoados. Não serão abençoados, eles são abençoados. Amém? Então, olha o que vai acontecer aqui. A forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Você entende quem é Cristo, entende que você está nele, então entende que tudo já está feito. Porque Cristo sempre conduz em triunfo. Então você não ora por vitória, você dá graças. Amém? Vamos lá? Em quem, versículo 3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, invisíveis. Versículo de número 6 agora. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Primeiro, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo. Uau! Significa dizer que quanto mais minhas ações de graças crescem, mais eu sou confirmado na fé. Então, murmuração abre porta para demônios, ações de graça abre caminho para os anjos. Daniel entendeu isso, não? 3 dias ele fazia o quê? Durante 21 dias, graças te dou, graças te dou, graças te dou, graças te dou. Ou seja, a Bíblia diz assim, quando orar, crê que recebeu. A partir daí, o que é que você vai fazer toda vez que se lembrar? Vamos dar um exemplo, você orou por um carro, certo? Você orou pelo carro. O que é que vai fazer até o carro se manifestar? Toda vez que vê um carro igual, obrigado pelo meu Pai. Amém. Andando a pé, de Uber, obrigado pelo meu Pai. Chega em casa, antes de dormir, obrigado pelo meu Pai. Fecha o olho, imagina o carro, deixa eu baixar um pouquinho o ar-condicionado. Agora você vai trabalhar o quê? Seu sistema de crença. Veja, seu espírito crê, sua mente precisa ser renovada. Lembre, sua mente não é você. Sua mente é um composto de sua alma. Sua alma é formada por mente, vontade e emoção. Sua mente é dividida entre consciente e subconsciente. O consciente é seletivo. Você decide o que pensa. O inconsciente não. Então vamos dizer, o consciente é o que você quer plantar. Mas o subconsciente é o terreno. Você é que decide o que vai lá para o terreno. O que você continuamente pensa, vai cair lá. Jesus chama isso de terra. Ele disse, a semente é a palavra de Deus. Uma caiu no meio de uma terra pedregosa, os espinhos cresceram, sufocaram, não deu nada. Mas outra caiu em boa terra. No seu subconsciente, o que cair lá vai nascer. E é a repetição que gera convicção. Foi por isso que Abraão decidiu, glória a Deus, assim será. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus. Quando ele ficou convicto, o que é que aconteceu? A semente saiu da mente e, puf, coração. O que cai no seu coração, frutifica. Por isso que ele diz, ó, o processo do pecado é assim, ó. Quando você é enganado por ele, você fica pensando nele, até que ele cai, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Ninguém peca assim, vai andando, pequei, Senhor me perdoe, pequei de novo. Não, é um processo de semente. Vem a imagem, a pessoa fica pensando, começa a desejar, começa a se emocionar, e aquilo, pá, e um dia o cara está no motel com aquela menina, de tanto ele pensar. Aleluia. Vamos fazer uma imersão de fé um dia aqui, não, pastor Zé? Começa às 9 da manhã até 5 da tarde. Fortalecer a fé de cada um de nós. Nós precisamos. Porque sem fé,
você não pode agradar a Deus. Sem fé, você não recebe de Deus. Sem fé, você não dá a Deus. Imagina uma matéria inteira, 7 dias, ouvindo sobre fé. Como ela vem, como ela cresce, como ela fica. Se você não fizer o rema, eu vou te dar uma pisa lá fora. Porque essa palavra ressuscitou meu filho. Eu já dei 8 carros. Eu tenho o carro que eu confesso. Moro na casa. Eu confessei tanto, só que chegou um pouquinho tarde. Meus filhos já casaram, foram embora. Mas eu tenho uma casa com campo de futebol, com piscina e churrasqueira, do jeito que eu falei. Do jeito que eu falei. Você vai ter o que você fala. E eu aprendi com o pastor Band. Eu aprendi sentado no rema como você vai sentar um dia para ouvir essa palavra. Eu ouvi quantas vezes a gente terminava o louvor, que lindo ver o louvor aqui com tudo. Mas lá no começo, era eu sozinho com o microfone. Não tinha bateria, Abraão ficava só inventando que estava tocando na cadeira. E a gente cantando, e eu cantando. Vamos lá, gente. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se louvaram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória. Eu no tom alto, os irmãos. No dia do Senhor. Não tinha um violão para dar um tom. Assim que a gente terminava, o pastor Band disse: estenda a mão. Obrigado pela bateria, pelo baixo, pela guitarra, pelo teclado. E hoje vê todas essas estruturas. Eu chego e digo: rapaz, isso aí funciona. Dando graças, não tinha nem microfone, não tinha nem caixa de som. E eu disse, e ele fazia aquilo, estenda a mão comigo, a gente fechava um olho, olhando um para o outro assim, fazia assim. Ele não sabia que era aquilo, mas funcionou. Se funcionou para quando não sabia, e agora sabendo, hein? Amém? Então, gente, eu exorto, peço, como Paulo diz, imploro. E dinheiro não vai ser problema. Não vai ser problema. Eu não tinha um centavo para fazer essa escola. Peguei o papel pela fé, fiz a matrícula lá. Eu digo, quantos dias falta? 15. Eu digo, até lá. Quando eu cheguei, trabalhei hora extra. Eu trabalhava na Rádio Borborema na época. Fiz alguns jogos extras, eu era narrador de futebol. Fiz alguns jogos só para juntar dinheiro para a matrícula. Cheguei lá para pagar minha matrícula. Só tinha garantia da matrícula. Fui pagar o meu da minha esposa. Quando eu cheguei lá, a moça disse, não, o senhor já está pago. Eu disse, pago sim, disse. Mas então já pago o mês que vem. Ele disse, não, pagaram os 2 anos já para você. Andando, poste por poste, dizendo, obrigado, pai, já tem. Obrigado, pai, já tem. Quando eu entrava naquela rua, os cachorros, eu pegava a pé, vai lá, Satanás. Fé funciona. Amém? Falei, eu estava lá sentado na minha casa, olhei a reportagem da Times Square e disse, um dia eu vou aí. Fui lá sozinho. Quando eu estava lá, eu disse, na próxima vez eu vou estar com toda a minha família aqui. Há 4 anos atrás, levei toda a minha família e pisei lá. Eu disse, uau, fé funciona. Funciona. Se você crê, tudo é possível que você crê. Vou finalizar com isso. 2013, na conferência da fé do Dr. Bill Winston, eu entrei com a minha esposa e meus filhos, sentado lá. Na hora, o Dr. Bill Winston chegou e disse, quero apresentar para vocês o irmão Kenneth Copeland. Quero que vocês recebam ele com salva de palmas. Ele acabou de dar o 32º avião. Aí o pessoal, Aí ele fez, praise the Lord, everybody. Eu não sou rico pelo dinheiro que eu tenho. Eu sou rico pela fé que eu tenho. Um dia, eu estava sentado na minha casa. E ouvi um homem dizer, você pode ter o que diz. E eu ouvi aquilo. Eu comprei uma fita cassete dele. E eu ouvia de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu ouvi. E um dia, a pobreza chegou para mim e disse, nem diga que você é pobre, para não me envergonhar. Mas eu ouvi um homem dizer, você pode ter o que fala. E eu comecei a dizer, eu sou o pastor mais rico da região. O ano passado fizeram a estatística do pastor mais rico dos Estados Unidos. Quem era? Kenneth Copeland.
Em 2013 ele já tinha dado 32 aviões. A primeira oferta do irmão Kenneth Copeland, o botão da camisa, porque não tinha o que dar. Mas ele pegou a palavra, a primeira dama, e começou a confessar. E confessar: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. A Bíblia diz que eu sou rico. Aí ele olhou para a gente e disse: se funcionou para mim, por que não funciona para você? Já que Deus não faz acepção de pessoas. Diga 3 vezes para o seu vizinho: você é rico, você é rico, você é rico, você é muito rico. Deus abençoe vocês. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Aleluia! Jesus, que experiência maravilhosa.